Ling é um perdedor patético que sonha em ser um caçador lendário, mas nem consegue usar magia. No entanto, tudo muda um dia quando ele é deixado para morrer, e ele desbloqueia o poder do Rei Dragão selado dentro dele, tornando-se o caçador mais poderoso que existe. Tudo começa uma noite quando Ling e seu melhor amigo, Feng, estão fazendo uma entrega de vinho para a casa de Feng. Durante a caminhada, Feng conta a Ling que a famosa academia de magia em breve estará recrutando estudantes para treinamento. Ling fica animado e quer fazer os exames de admissão da academia, mas Feng o desanima, lembrando-o de que ele não tem magia e apenas mestres de feras fortes podem passar no teste, enquanto fracotes sem poder como Ling vão morrer. Ling insiste que sabe um truque ou dois e tenta disparar um ataque mágico, mas nada acontece, causando uma perda extrema de aura e fazendo Feng rir muito. De repente, eles veem as figuras de alguns homens perseguindo uma garota pela cidade, e Ling assume que são espiões do mal. Então ele abandona Feng para persegui-los, esperando ganhar alguns pontos de mérito que possam levá-lo à academia. Depois de um tempo, Ling se perde em uma floresta e se assusta ao ver alguns vagalumes mágicos indo em uma direção. No entanto, ele os segue e os vê indo direto para a gatinha mais gostosa que ele já viu, Hu. De repente, os três homens aparecem e o líder diz à garota para se render agora que está cercada. No entanto, a vilã revela que eles caíram na armadilha dela, mas enquanto ela se prepara para lutar, Ling grita e os interrompe correndo em direção a Hu para ajudar. No entanto, ao fazer isso, ele ativa uma armadilha de videira mágica escondida, que o ataca e o joga em Hu, derrubando-a no chão. Ling, que nunca sentiu o toque suave de uma mulher, fica excitado e diz a Hu que a protegerá dos canalhas. Então ele enfrenta os homens e os acusa de serem espiões do clã maligno Mo-Wu e de perseguir uma dama inocente. Os homens tentam explicar que Hu é perigosa, mas Ling se recusa a ouvir. Em vez disso, ele tenta assustá-los informando que chamou os mestres de feras para este lugar, o que alarma Hu quando ela ouve isso. Os homens tentam explicar novamente, mas Ling está pensando com a segunda cabeça. De repente, Hu se levanta e tenta atacar por trás de Ling, mas um deles vê isso e dispara um raio nela, fazendo Ling mergulhar nela novamente e derrubá-la no chão. Um dos homens sugere que eles também se livrem de Ling, mas o líder se recusa a ferir um inocente. Enquanto isso, quando Ling se levanta para continuar a encenar como um herói, ele finge usar uma técnica que os assusta. Mas quando ele olha para trás, vê que Hu se foi e um demônio está atrás dele. Enquanto isso, enquanto Hu foge, ela é abordada por um assassino conhecido como Sangue de Corvo, uma cópia barata do Shinigami de Death Note. Ela se desculpa por estar atrasada e explica que foi detida por idiotas. Ele ordena a Hu que se infiltre nos próximos exames e, depois de passar, use a oportunidade para localizar o Rei Dragão desaparecido deles, que foi derrotado anos atrás. No entanto, ele a avisa que, como espiã Mal-Wu, ela deve evitar a captura a todo custo ou se eliminar. Antes de partir, ele dá a Hu uma capa que a transformará em homem, dizendo a ela para usar o novo disfarce para passar nos exames de admissão de Tian. Enquanto isso, o demônio matou os homens e agora está perseguindo Ling para acabar com sua existência lamentável. Ele o alcança, e assim que está prestes a acabar com ele, uma voz pergunta a Ling se ele quer poder. De repente, os olhos de Ling começam a brilhar enquanto suas habilidades latentes despertam, e ele fatia o demônio como um macarrão mole usando apenas a mão antes de desmaiar dramaticamente como uma princesa da Disney. Ling acorda no dia seguinte em seu quarto e vê sua mãe, que está animada para vê-lo acordado. Antes que ele possa dizer uma palavra, ela joga uma panela nele com raiva por abandonar o trabalho e fugir para dormir na floresta. Ling tenta explicar, mas ela continua batendo na cabeça dele. Como resultado, preocupado que ele possa ter danos cerebrais de todos os tapas, ele implora para ela parar. Então ela sai, mas o avisa para se preparar, porque ela arranjou um encontro às cegas com uma família rica para casar Ling. Ling ouve isso e desce as escadas correndo, mas escorrega e cai de cara. Então ele implora à mãe que seu sonho é entrar na academia Tian, mas ela se recusa, dizendo que ele apenas seria morto, e eles discutem de um lado para o outro antes que ela surte e o amarre com raiva a uma coluna na casa. Ao sair, ela diz a ele que precisa pegar algumas coisas e que ele deve se comportar. Ling então começa a lamentar que a vida não é justa quando, de repente, a porta se abre, e ele vê um homem todo animado vestido com roupas femininas. O homem entra correndo para quebrar a coluna e tenta beijar Ling, apresentando-se como Senhorita Fang, sua futura noiva. Enquanto Ling luta para não ser beijado até a morte, seu amigo Feng aparece e ri muito na porta. Então, ele entra e ordena a Feng que se acalme, explicando que Feng é na verdade seu irmão mais novo, e se Ling quiser ir aos exames, ele terá que chamá-lo de sogro, ou ele o deixará com a senhora Feng para lhe mostrar um bom momento. Em outro lugar da cidade, Huo, agora usando seu disfarce, é subitamente atropelada e derrubada no chão novamente por Ling, que está correndo para os exames. Ela se lembra dele e fica com raiva porque o pirralho não morreu.
Mas embora Link tente se desculpar, Hu então os afasta usando magia e sela a porta da academia para impedir que Ling faça os exames. Ling vê isso e fica irritado, mas Feng o puxa para encontrar outra maneira de entrar nos exames. Mais tarde, em um pátio, alguns caçadores de feras estão escrevendo seus nomes para os exames, e quando é a vez de Hu, ela ouve a voz de Ling e o vê atrás dela. No entanto, quando ele a avista, fica com raiva porque ela selou o portão. Nesse momento, uma mulher de má reputação com um busto impressionante os interrompe, dizendo para pararem de agir como macacos pela primeira vez longe da selva, e então diz a todos para se prepararem para os exames. Hu se afasta, mas decide não permitir que Ling faça o exame, enquanto Ling a encara com desprezo e mostra a língua. Enquanto isso, Feng apresenta a examinadora deslumbrante a Ling como Mu, uma tutora da academia Tian. Então ele começa a apontar seus potenciais oponentes nos exames, como a seita da espada e uma garota fofa chamada Yi Yi. Ling fica curioso sobre Hu, mas Feng diz a ele que não tem informações e o avisa para não provocá-la. O barulho deles irrita Mu, que grita para eles calarem a boca. Enquanto isso, alguns dos examinados reconhecem Ling do bar e começam a zombar dele por suas histórias exageradas. Ling defende sua história, dizendo a todos que um dia ele seria como Tang, o mestre de feras mais poderoso da história. Mas isso só faz todos, exceto Yi Yi, rirem ainda mais. Irritada, Mu cala a todos e lhes diz as regras, afirmando que aqueles que morrem no teste estão por conta própria e que, para passar, cada candidato deve capturar uma besta mágica de rank 3. Então ela abre um portal para o local do exame e diz que há apenas 200 vagas. Essa nova informação faz todos correrem em direção ao portal e durante a pressa, Hu marca Link com um selo mágico e o empurra para o lado. Mas Feng vem em seu socorro e o ajuda a se levantar. No local do exame, a maioria dos candidatos encontrou feras mágicas fortes, mas Link se pergunta por que ele não encontrou nenhuma. Como resultado, Feng o lembra que ele não tem poder mágico para sentir uma, e abandona Ling como um peso morto. Então Ling ouve um anúncio de que alguém conseguiu, restando apenas 199 vagas. Ling então decide rastrear as feras mágicas usando suas pegadas, e usando esse método, ele encontra uma fera mágica. Mas de repente, o selo mágico de Hu se ativa, fazendo a fera mágica pensar que Ling fede e fugir, o que o choca. Desconhecido para Ling, toda fera mágica futura que ele encontra foge porque ele fede como lixo quente. Mas Ling ainda pensa que é apenas sua cara feia. Logo depois, o anunciante revela que restam apenas 62 vagas, e Ling fica frustrado porque o fracasso significaria que ele teria que ir para casa para se casar com a senhorita Fang. De repente, alguns candidatos aparecem correndo em pânico de um tigre enorme. Ling está assustado, mas quando ele se vira para correr, o tigre pula e corta sua perna, ferindo-o. Assim que ele ruge em seu rosto e está prestes a eliminá-lo permanentemente, o selo mágico se ativa, fazendo o tigre vomitar como um adolescente de ressaca e fugir. Ling fica com raiva da desfeita e grita para o tigre voltar e comê-lo. Enquanto isso, Hu o observa por trás de uma árvore, satisfeita que seu plano está funcionando. Finalmente sua mãe volta para casa e fica chocada ao ver a senhorita Fang. Enquanto Ling chora e grita para o tigre vir e devorá-lo como um lanche saboroso, uma gata certificada chamada Yi Yi aparece, imediatamente fazendo o sangue fluir para a segunda cabeça de Ling. Ela vê suas feridas e começa a curá-lo com sua magia, levando Ling a decidir tentar a sorte. Mas a garota já estava sentindo algo por ele porque ele mencionou querer ser como Tang antes. O momento deles é rapidamente interrompido por seu colega de equipe, que diz a ela para largar o perdedor sem talento. Enquanto ela sai, Ling olha para Yi Yi com espanto. Mas seu cérebro finalmente volta a funcionar quando ele ouve um anúncio de que restam apenas 9 vagas. Assim que ele começa a entrar em pânico, pensando que está totalmente ferrado, ele de repente tem uma ideia. Mais tarde, o tigre encontra a camisa de Ling em um espantalho, e exatamente de acordo com o plano de Ling, ele dispara quando sente o cheiro daquele lixo quente. Ling então encurrala a fera e, usando nada além de seu odor corporal, a prende em um buraco antes de capturá-la e arrastá-la em direção ao portal. Desconhecido para ele, Hu vê isso e lança um feitiço mágico no tigre inconsciente. Fora do portal, apenas 199 candidatos passaram, restando apenas uma vaga. Depois de esperar um pouco, Mu encerra oficialmente o exame e começa a fechar o portal, o que decepciona profundamente Feng. De repente, eles ouvem uma voz e veem Ling, que salta do portal com sua corda no último segundo. Mu pergunta onde está sua fera mágica capturada, mas quando Ling se vira, ele vê que o tigre foi substituído por uma fera mágica fofa, fazendo todos rirem dele por ser um perdedor. Enquanto todos zombam dele, Ling tenta explicar a Mu que ele realmente havia capturado um tigre, mas isso só os faz chamá-lo de mais nomes. Felizmente, Mu detecta que a fera mágica foi encantada, e se pergunta se há um espião entre eles que fez isso. Ela concorda em aprovar Ling enquanto promete investigar o tigre mais tarde, então diz a eles para se prepararem para o segundo teste. Os outros alunos ficam irritados, pensando que ela está ajudando Ling injustamente, mas ela diz a eles para calarem a boca e abre um segundo portal para o próximo teste, o que irrita Hu e a faz intensificar seu jogo de sabotagem.
No próximo local de teste, um lugar chamado Ponte Shengyuan, onde a neblina é incrivelmente densa. Mu explica que o objetivo é atravessar a ponte e se juntar a ela em um dia, observando que apenas 50 pessoas terão permissão para passar. Enquanto isso, a nova fera mágica de Ling o irrita, levando Mu a pegá-la e mantê-la segura para ele. Depois que ela anuncia o início do teste, muitos dos candidatos correm para a ponte, deixando apenas os espertos para trás. Quando Feng pergunta a Ling por que ele não o seguiu, Ling revela que é mais inteligente seguir a professora quando ela se move, especialmente porque uma duração de um dia para atravessar uma única ponte é muito suspeita. Isso impressiona Feng, mas ele logo percebe que Ling já começou a correr porque a senhorita Mu se moveu. Enquanto eles correm pela ponte, a neblina fica tão densa que eles perdem a senhorita Mu de vista. Enquanto isso, a senhorita Mu está à frente deles e fica impressionada quando Lan e Hu a acompanham. Então ela usa magia para se impulsionar e deixá-los para trás. De repente, Hu é atacada por 2 monstros. E quando ela tenta revidar, eles acabam comendo seus feitiços mágicos como um biscoito. Depois de um tempo, ela descobre que os monstros usam o som para localizar suas vítimas. Então ela começa a bolar um plano para usar os monstros como arma contra Ling, usando um feitiço mágico neles. Logo depois, Ling e seu grupo encontram o primeiro grupo de pessoas na ponte drenadas de todos os fluidos, como se todos tivessem experimentado um enorme Gluck Gluck 3000. Enquanto se perguntam o que aconteceu, outro grupo se junta a eles e sua marcha barulhenta acorda os monstros dormindo sob a ponte. Os monstros começam a atacar e um tenta sugar Ling, mas Feng o corta com uma kunai. Enquanto isso, a seita da espada rapidamente invoca uma barreira para se proteger, o que distrai Ling tanto que Feng tem que empurrá-lo para salvá-lo de um inseto, levando-os a trocar saliva acidentalmente. Naquele momento, um inseto atravessa a barreira e elimina um membro da seita da espada, drenando-o completamente. Enquanto eles entram em pânico, Yi percebe que os insetos não estavam atacando o mestre porque ele estava se acovardando em silêncio. Então ela rapidamente se ajoelha e começa a rastejar. E quando ela não é atacada, ela diz a todos para ficarem quietos. O truque de Yi funciona, e eles podem rastejar para longe, mas de repente eles ativam a armadilha de Huo, fazendo com que enormes videiras apareçam e atraiam os insetos como Wi-Fi grátis. E sugere que eles escapem enquanto os insetos estão ocupados comendo as videiras mágicas. Mas Feng aponta um enorme inseto gigante logo à frente deles, cobrindo a ponte como um anúncio do YouTube impossível de pular. Enquanto os insetos atacam os mestres e os derrubam, Lang e o grupo debatem como escapar do inseto gigante em seu caminho, finalmente decidindo tentar a sorte e passar sorrateiramente por ele rastejando em silêncio. Infelizmente, a fera os detecta e ataca um deles com um tentáculo, sugando sua força vital, o que causa pânico porque eles estavam em silêncio. No entanto, a seita da espada rapidamente invoca uma barreira para protegê-los quando ele ataca novamente. Feng joga sua kunai nele, mas a arma simplesmente ricocheteia, e o monstro prossegue para combinar seus tentáculos em um único membro massivo para esmagar a barreira em pedaços. Yi rapidamente encanta a arma de um espadachim, permitindo que o guerreiro ataque e corte alguns tentáculos. Mas o monstro imediatamente se regenera e começa a lançar um feitiço mágico, o que surpreende completamente o grupo. O espadachim tenta atacar e acabar com ele, mas o monstro libera uma onda que petrifica todos na ponte e os transforma em pedra. Felizmente para Ling, Yi conseguiu protegê-los usando uma barreira, mas o monstro logo a quebra e começa a esmagá-los como papel. Em outro lugar, a tutora Mu chega ao fim da ponte, e logo depois Lan e Hu aparecem. Ela fica impressionada e os aprova, dizendo para descansarem. Enquanto isso, Ling acorda e se vê flutuando em um reino escuro. Enquanto ele se pergunta onde está, ele ouve seu nome e vê um enorme demônio preso atrás de um selo. O demônio pergunta se ele se lembra dele, fazendo Ling perceber que era a mesma voz que lhe deu força para derrotar a flor demoníaca. A entidade explica que foi selada por pessoas que tinham medo de seu poder e diz a Ling que ele precisa de sua força para derrotar o enorme monstro, prometendo dar-lhe poder se ele tocar o selo com a palma da mão. Assim que ele está prestes a fazer isso, Ling para porque o arranjo é muito suspeito e ele pergunta ao demônio como ele foi derrotado se era tão forte. Mas o demônio simplesmente ignora a pergunta e lhe concede poder de qualquer maneira. Ling o testa destruindo uma rocha e depois que o demônio o lembra que seus amigos estão em apuros, ele finalmente toca o selo. Enquanto isso, a senhorita Mu sente uma perturbação na força e se pergunta se um acidente ocorreu com os outros alunos. Em outro lugar na floresta, Ru é acompanhada por Sangue de Corvo, que elogia sua crueldade, mas diz a ela para manter um perfil discreto. Enquanto ele fala com ela, ele de repente sente a aura do Rei Dragão vindo da ponte. De volta à ponte, Ling se transformou e fatia o inseto gigante em 2 com a mão nua, causando uma enorme tempestade de raios. A senhorita Mu, que está na beira da ponte, percebe que os alunos estão em perigo e corre para ajudá-los junto com outros 2 tutores. Na floresta, Sangue de Corvo fica animado e diz a Ru que essa aura é definitivamente do Rei Dragão e que ele quer ir verificar. Na ponte, a mão de Ling está quebrada depois de derrotar o monstro, o que irrita o demônio que possui seu corpo por causa de quão fraco Ling é.
E como resultado, ele decide se fortalecer absorvendo a pérola espiritual do monstro morto, o que revela um selo no pescoço de Ling. Em seguida, o demônio vê Yi Yi, que acabou de acordar e decide drenar sua rara energia espiritual rosa para se alimentar. Ele usa seus poderes para erguê-la no ar, mas quando ela percebe que Ling foi possuído, ela usa um artefato chamado Sino Purificador de Demônios nele. Embora não funcione, o demônio diz a ela para parar de resistir e começa a drenar sua energia enquanto ele segura o corpo robusto no ar. Mas de repente, um raio atinge Ling por trás e o faz cair inconsciente bem no corpo gostoso de Yi Yi. Um velho e uma jovem aparecem atrás deles, e o velho que disparou o raio diz à senhora de cabelos brancos que eles tiveram sorte de o selo estar um pouco enfraquecido. Ele então diz a ela para vigiar Ling secretamente, e observa que como o rei dos insetos está morto, os alunos começarão a acordar em breve. Eles então desaparecem como seu pai quando ele saiu para pegar o leite, e assim que eles partem, a petrificação dos alunos começa a se desfazer. Depois de ter pesadelos, Ling acorda e acidentalmente dá uma cabeçada em Feng, que estava tentando acordá-lo. E quando descobre que está sem camisa, Feng começa a provocá-lo por ser um pegador. De repente, o namorado de Yi Yi aparece com raiva e acusa Ling de tocar nos melões e bolos dela enquanto todos os outros lutavam por suas vidas. Ele levanta Ling e se prepara para atacá-lo, mas as calças de Ling caem, fazendo Yi Yi se dobrar como um origami, o que só irrita seu namorado, que grita que viu Ling dormindo em cima dos castelos infláveis de Yi Yi quando foram encontrados. Ele está prestes a bater em Ling como um saco de pancadas, mas Yi Yi intervém dizendo a ele que ela nem se lembra se Ling bateu no gato dela no dia anterior. Nesse momento, a senhorita Mu se aproxima do grupo e diz a todos para irem esperar debaixo da grande árvore. E enquanto ela sai, Yi acalma o namorado, embora ele já tenha decidido dar uma surra em Ling em uma data posterior. Depois que eles se reúnem na árvore, a senhorita Mu fica na frente de um portal vermelho e explica que todos os sobreviventes do segundo teste passam automaticamente por causa do incidente com os insetos. Ela então chama Ling para perguntar se sua fera mágica é realmente um tigre, e quando ele confirma, ela o qualifica para o terceiro exame. Isso faz Ling celebrar como se ele tivesse alguns parafusos soltos. Enquanto Mu secretamente se lembra da cena em que o viu inconsciente perto do rei inseto morto, ela atinge o portal para revelar uma barreira e explica que a academia Tianwu é protegida pelo escudo, que é capaz de resistir a quaisquer ataques. Enquanto eles correm em direção ao portal para segui-la, Feng pergunta a Ling se ele se lembra do que aconteceu na noite anterior. Mas Ling diz que não, enquanto Hu o encara, com raiva por ele ainda estar vivo. Do outro lado do portal, os alunos admiram a Academia Tian enquanto a senhorita Mu dá uma breve história da escola, afirmando como há muito tempo, uma guerra contra o maligno Rei Dragão foi travada bem aqui. O rei foi derrotado por um guerreiro chamado Tang, que mais tarde fundou a academia e criou a barreira usando 3 artefatos poderosos. Ling chora de emoção depois de ouvir a história, fazendo Feng pensar que ele tem danos cerebrais reais. A senhorita Mu então os leva para ver seus quartos, mas os alunos começam a protestar quando veem uma casa fantasma em ruínas. No entanto, ela diz a eles que a casa é boa demais para eles de qualquer maneira, e revela que eles realmente ficarão no fundo de um poço. Ela os instrui a aplaudir enquanto apresenta o novo professor, Sr. Yin, mas quando os alunos veem que ele é um anão com a cabeça mais lisa que uma bola 8, eles mal conseguem segurar o riso. Um aluno não consegue manter a seriedade, o que lhe rende uma sequência de chute no rosto antes que o mestre Douyin o chute para longe de vez. Depois de dispensar os alunos para o poço, Mu Si o avisa para ficar de olho em Ling, mais tarde no fundo do poço, que se revela uma grande vila. Douyin os manda para seus quartos e revela que podem chamá-lo mentalmente se precisarem de ajuda, pois ele é um leitor de mentes especialista. Os alunos não acreditam nele até que ele começa a revelar todos os seus segredos sujos, desde seus sonhos com waifus de seios fartos até seus pensamentos íntimos sobre se 5 centímetros são suficientes. Depois de envergonhá-los, ele ordena que o grupo procure seus quartos. E enquanto a maioria acha as ruínas inadequadas para nobres como eles, Ling pensa que seu quarto é o paraíso e chora de alegria. Enquanto Feng reclama do seu quarto, uma mulherão com seios enormes pede sua ajuda para abrir a porta dela. De repente, Feng muda de chorão para Sr. Capaz e tenta levantá-la. Em outro lugar, Hu ainda procura seu quarto, que é o quarto 9, enquanto Feng tenta ajudar a moça a abrir a porta, mas acaba quebrando-a, o que naturalmente irrita a garota. Sem saber o que fazer depois que Mestre Douyin o manda pagar pelo estrago, Feng vai encontrar Ling, e o perturba tanto que Ling engole um cogumelo de mau jeito. Feng arrasta Ling para fora em busca de ajuda, e ao saírem batem a porta com tanta força que o marcador do quarto 6 de Ling vira e se torna quarto 9. Hu finalmente encontra este quarto e entra, embora se surpreenda ao ver a besta mágica de Ling, que foge no momento em que a vê. Mesmo assim, ela vê uma banheira cheia de água e decide se lavar. Em outro lugar, Feng ainda pede ajuda a Ling, mas o estômago de Ling começa a incomodá-lo por causa dos cogumelos, então ele corre de volta para o quarto para fazer suas necessidades. Ao encontrar a porta trancada, ele a arromba, apenas para ver Hu tirando as roupas e se preparando para ficar nua.
Essa visão faz o sangue subir para sua segunda cabeça e causa um sangramento nasal massivo. Ru fica chocada por ele quase ter visto seus 2 pontos válidos, e embora Ling a reconheça e tente explicar, ela o ataca com raiva. Infelizmente para Ling, uma viga do telhado cai na cabeça dele e o deixa inconsciente. Ru decide que precisa eliminá-lo porque ele viu o rosto dela, mas ela foge quando outros alunos vêm investigar o barulho. Naquela noite na floresta, Sangue de Corvo se encontra com 2 assassinos saindo do portal Tian e lhes dá uma missão secreta para cumprir. Na manhã seguinte, Ling acorda com o Sr. Douyin, anunciando que todos devem se encontrar fora do poço, avisando que os últimos a chegar serão desclassificados, o que manda Ling para um pânico total. Fora do poço, o Mestre Douyin repreende os atrasados, mas é interrompido por Ling, que acaba de sair do poço. Ele manda o idiota se juntar à multidão e começa a explicar os detalhes do teste final, que é um jogo chamado A Batalha de Moedas. Ele lhes mostra uma moeda Teon e explica que todos receberão moedas, mas apenas os alunos que conseguirem juntar 1000 por meio de luta ou qualquer outro meio passarão no teste final e entrarão pela porta da Academia Tian. Ele então acrescenta que há uma zona vermelha no local do teste, onde os alunos podem ir descansar, enfatizando que o roubo de moedas é estritamente proibido naquela área. Depois, ele os manda pegar seus sacos de moedas de uma árvore. E enquanto todos, exceto Ling, usam sua aura mágica para pegá-los e verificar seus totais, o idiota anuncia que tem 200 moedas, o que imediatamente faz todos planejarem atacá-lo. Enquanto isso, Ling escala a árvore para finalmente pegar seu saco, e quando Feng pergunta, ele descobre que na verdade tem 2000 moedas. Todos imediatamente começam a perseguir Ling e Feng como paparazzi vendo Taylor Swift, fazendo Feng perguntar com raiva porque ele seria estúpido de contar a todos que tinha 2000 moedas antes de abandonar Ling correndo em outra direção. Enquanto a multidão continua perseguindo Ling como cães raivosos, ele decide se livrar deles jogando algumas moedas neles. E embora a ideia funcione e eles parem de persegui-lo, ele perde quase todas as suas moedas no processo. Depois de suar a camisa, ele decide descansar um pouco na zona vermelha. Ele é atacado por 3 alunos veteranos que foram colocados lá pelo Mestre Douyin para dificultar o teste. Enquanto um deles o prende no chão como um prego, os alunos exigem que Ling lhes dê todas as suas moedas. Ele tenta explicar que não tem nenhuma, mas eles se recusam a ouvir porque acham que ele está mentindo. O aluno que o atacou desfere um soco infundido com magia, mas o selo de inseto no pescoço de Ling pisca, fazendo-o desaparecer de debaixo do cara como um personagem que sumiu do jogo. Todos ficam surpresos, incluindo Ling, que ele pode se teletransportar, e quando o aluno ataca novamente, o selo pisca mais uma vez para desacelerar o tempo e permitir que ele desvie do ataque. Outro aluno se junta e ambos atacam Ling de lados opostos. Mas ao fazerem isso, o tempo desacelera novamente e ele os soca tão forte que eles voam para o céu. Ling fica emocionado com seus novos poderes e celebra. Mas, aproveitando sua distração, a garota entre eles o ataca e o fere. Ao mesmo tempo, ele desvia de 2 ataques dos capangas que ele mandou para o ar, pulando sobre eles. Ele fica chocado com o quão alto pode pular, mas de repente cai no chão como um tonto, deixando os alunos veteranos sem palavras enquanto zombam dele por ser muito arrogante. De repente, a besta mágica de Ling aparece e enfia seu chifre no lugar onde o sol não bate em um dos alunos. O aluno joga para longe com raiva, e enquanto planejam lidar com Ling, eles são subitamente atacados por Hua, que os amarra com cipós. Ling, pensando que ela veio ajudar, fica surpreso quando ela o amarra também. Ela então rouba os alunos veteranos e Ling sem deixar nada, levando todas as suas bolsas de moedas. Isso irrita Ling, que usa sua nova força para quebrar os cipós e persegui-la, deixando os alunos veteranos absolutamente abalados. Em outro lugar, alguns alunos são atacados pelos 2 assassinos enviados por Sangue de Corvo, incluindo Val, um assassino que parece um personagem de JoJo de baixo orçamento, e sua cúmplice, uma mulher chamada Fumi, que diz a ele para não perder tempo e usar o orbe para encontrar qual aluno tem a aura do Rei Dragão. Um dos alunos se dobra como um origami e começa a fugir, mas é contido pelo poder da mulher que o impede de se mover. Bao então leva o orbe roxo em direção ao aluno, dizendo a ele que viveria se fosse o Rei Dragão, mas explodiria se não fosse. Ao mesmo tempo, Ling está animado com seus novos poderes e corre pela selva como o Flash. Saltando de galho em galho como um gorila, ele se pergunta como conseguiu aquilo. Enquanto isso, um velho chora para Feng, percebendo que está velho demais para essas coisas e entrega suas moedas a ele. De repente, Ling cai de uma árvore e, animado, diz a Feng que desbloqueou novos poderes, fazendo Feng segurar a cabeça para não perder o resto de suas nozes enquanto Ling tagarela como um louco. Nesse instante, houve uma explosão ecoar pela floresta. Na cena da explosão, Bao e seu cúmplice acabaram de dar uma surra em Yi e seu namorado. Bao então pega o orbe para verificar se Yi tem a aura do Rei Dragão. Enquanto isso, Fang e Ling chegam e os veem usando o orbe em Yi no ar, enquanto os membros da Seita da Espada estão ocupados posando como vítimas no chão. Feng imediatamente diz a Ling que eles deveriam fugir.
Mas Ling, que ainda não motorboatou nos melões de Yi, grita imediatamente para os assassinos soltarem a gata, alertando-os para sua presença. Poucos momentos antes que os assassinos tivessem pendurado Yi como um jornal no ar, Bao atacou Yi e a seita da espada com bolas explosivas, que eles conseguiram evitar. Yi então encantou a espada de seu namorado. Mas quando Yi saltou no ar para atacar, Filme usou seus poderes para congelá-lo no ar, deixando-o vulnerável às bolas de Bao. Nesse momento, Yi e o outro estudante se teleportaram e bloquearam o ataque de Bao com uma barreira. Mas para a surpresa deles, Bao teleportou sua bola diretamente para a barreira antes de detoná-la. Agora no presente, Ling grita para os assassinos soltarem Yi e corre para atacar. E ao fazer isso, seu selo dispara, fazendo-o machucar as mãos no rosto de Bao. Quando Bao está prestes a finalizá-lo, bombas de fumaça surgem do nada e os distraem. E aproveitando essa chance, Ling pega Yi e foge com Feng, seguido por sua besta mágica que roubou o orbe do dragão. Depois de correrem um pouco, uma bola aparece e explode, atrasando-os enquanto Bao e Fumei os perseguem. Fumei então usa seu poder e os congela como uma captura de tela ruim, mas assim que os alcançam, Bao decide eliminá-los todos e joga suas bolas neles. Mas o selo ativa novamente, desacelerando o tempo e permitindo que Ling os chute para longe. Os assassinos estão abalados e querem acabar com Ling rapidamente. Então Bao atira algumas bolas nele, mas Ling avança e as chuta todas para longe antes de atacar um Bao chocado. Fumei interrompe o ataque dele usando seu olho para criar um escudo que protege Bao, e o impacto resultante joga Ling e Bao para trás, fazendo Bao perder suas nozes e invocar algumas bolas enormes no céu. Fumei, agora com medo de que Bao destrua o artefato do dragão, usa seu poder em Feng para tentar tirá-lo da besta mágica de Ling. No entanto, Bao joga suas 4 bolas grandes neles, mas Ling consegue empurrar Feng para longe pouco antes que o orbe do dragão o atinja nas costas. As bolas então explodem e chamam a atenção do mestre Douyin, porque a explosão aconteceu na zona segura. Enquanto isso, Lan juntou moedas suficientes e enquanto Hu pega moedas de alguns estudantes azarados, ela pensa esperançosamente que Ling falhará desta vez. Em algum lugar num reino sombrio, um dragão roxo encara o corpo de Ling, perguntando-se por que um mortal tão fraco e inútil tentaria resistir ao orbe do dragão. Enquanto o corpo de Ling começa a se dissolver, um selo aparece de repente atrás do dragão e o demônio do selo fala com ele. O dragão roxo fica chocado porque o demônio é na verdade seu mestre e o rei dragão desaparecido. O demônio então instrui o dragão roxo a proteger o corpo de Ling, avisando-o de que a falha não será tolerada. De volta à floresta, um escudo dourado aparece ao redor de Yi, Feng e Ling, que acordam vestindo roupas novas e se perguntando o que aconteceu com a bomba. Ele nota seu novo estilo e de repente ouve uma voz explicando que está usando as roupas do dragão roxo. A voz informa Ling sobre o selo do rei inseto que dá velocidade e força, mas observa que como Ling é um perdedor sem talento, seu corpo não consegue controlar totalmente o poder. Ela revela que salvou sua vida após a explosão, e o tornou invisível. Enquanto Fumi vê Ling falando sozinho e pensa que a explosão fritou seu cérebro, o dragão roxo então acrescenta que removeu todos os selos do corpo de Ling, tornando-o capaz de usar todos os poderes de besta mágica. E também lhe diz que lhe concedeu um novo poder que pode parar qualquer dano, embora só possa ser usado a cada 12 horas. Depois Feng e os assassinos acordam. Feng fica surpreso com as roupas novas de Ling, enquanto Fumi informa Bao que Ling é o alvo deles porque ele conseguiu absorver o orbe do dragão roxo. Quando estão prestes a atacar Ling e levá-lo à força, o mestre Douyin aparece e os eletrocuta com sua magia. Eles ficam surpresos por ele estar ali, mas Ling explica que estavam lutando na zona segura, o que era contra as regras. Os assassinos decidem lidar com Ling mais tarde e então desaparecem. Enquanto isso, Feng pergunta a Ling sobre seu novo estilo e onde ele conseguiu seus novos poderes, mas o mestre do Yan os interrompe, dizendo que eles têm apenas 5 minutos para completar os exames, o que faz Ling entrar em pânico porque ainda não conseguiu 1000. Naquela noite, numa caverna, o mestre Douyin encerra oficialmente o jogo e diz aos estudantes que seus resultados serão julgados por uma porta chamada Portão da Identidade. E então ele pede aos que conseguiram 1000 moedas para se apresentarem e iniciar o procedimento. Os outros perdedores que não conseguiram começam a reclamar com uma palavra que rima com bruxinhas, e entre eles está Ling, que chora de frustração por sua incapacidade de conseguir as moedas. O mestre Douyin lhes diz que atravessar a porta revela seus talentos de cor inatos, explicando que todo mestre de feras tem uma cor e que quanto mais pura a cor, melhor o talento. Ele começa a responder as perguntas deles e até ler seus pensamentos, mas rapidamente fica irritado com as perguntas inúteis, perguntando-se se ser um leitor de mentes valia a pena. Então a primeira pessoa, Lan, se aproxima da porta. E depois que o mestre Douyin o instrui a deixar suas moedas na entrada da porta, ele entra. Depois de um tempo, a porta se abre e anuncia que Lan tem um talento inato preto puro, o que surpreende a todos.
Hu se aproxima em seguida e entra na porta, o que irrita Ling porque ela roubou suas moedas. E quando a porta se abre, anuncia que ela tem um talento inato verde claro. Depois, o namorado de Yi, Dash, se aproxima, ainda irritado porque seu amigo teve que sacrificar suas moedas só para ele alcançar 1000. E quando ele sai, a porta anuncia que ele tem violeta claro, enquanto Yi tem uma cor rosa rara. Na vez de Feng, a porta anuncia que ele tem uma cor amarela. E embora Feng tente farmar aura com isso, Douyin esmaga sua alma dizendo que amarelo é, na verdade, a cor mais fraca. Enquanto isso, Ling está triste porque não tem moedas suficientes para abrir a porta. O dragão lhe diz para verificar seu estilo dragão, onde Ling encontra 2 cartas estranhas. O dragão garante que elas funcionarão na porta, mas Ling não acredita, deixando o dragão furioso por esse lixo quente pensar que ele está mentindo. Enquanto Ling grita com o dragão, todos o ouvem, e o mestre Douyin o convida a tentar abrir a porta. Ling caminha em direção ao portão esperando que falhe, mas depois de deixar as cartas lá, a porta se abre para a surpresa de Rui. Anuncia que Ling tem 0 moedas, o que faz todos rirem, mas então acrescenta que Ling tem uma moeda espiritual e que sua cor inata é incolor. Todos ficam chocados, incluindo o mestre Dou, que nunca viu ninguém passar pelo portão com uma moeda espiritual antes. Os perdedores ressentidos entre os estudantes começam a protestar, alegando que nunca ouviram falar de moedas espirituais ou talentos incolores, e acusam Ling de mentir. O mestre Douyan o defende explicando que moedas espirituais são uma forma superior de moeda, mas isso só deixa os estudantes mais irritados porque eles pensam que o mestre Douyan e todos os outros mestres estavam trapaceando por Ling. Ling tenta explicar, mas os estudantes correm furiosamente para atacá-lo. Enquanto o espancam, Feng vem em seu socorro e pergunta onde ele conseguiu a moeda. Ele lhes diz que veio de Bao, mas como eles não sabem quem é, começam a espancar os dois. Ling tenta desesperadamente proteger Feng e empurra os estudantes para trás, mas é como adicionar lenha à fogueira, pois eles correm para atacar novamente. De repente, um feixe de magia branca os afasta, e a mulher de cabelos brancos da ponte aparece. O mestre Douyin a apresenta como a senhorita Wen, a atual vice-diretora da escola. Os estudantes exigem que a senhorita explique como Ling passou no teste, e ela os assegura que a porta é imparcial e tem sido usada por milhares de anos para determinar talentos de mestres de feras. Ela então pune Feng e Ling, avisando-os que o próximo problema que causarem os levará à expulsão, enquanto insiste aos estudantes que agora são membros plenos da Academia Tian. Naquela noite, Hu vai se encontrar com Crowblood, que a parabeniza por passar nos exames antes de informá-la que Ling é o receptáculo do Rei Dragão. Isso a surpreende, e ele prossegue instruindo-a a proteger Ling até que ele possa liberar o selo do Rei Dragão com um artefato antigo. Na manhã seguinte, Ling e Feng vão para as aulas, embora Ling ainda esteja triste por ter uma advertência logo quando finalmente entrou na academia. Eles param para admirar uma academia Tian, que foi construída numa árvore gigante, e quando chegam lá, encontram muitas atividades e recrutamento acontecendo. Este lugar eleva o espírito de Ling, e ele fica animado e corre por todo lado. Mas ele acidentalmente esbarra na senhorita Mu. Feng, pensando que ela é a professora deles, pergunta quando podem começar as aulas, mas ela os decepciona dizendo que Douyin é o professor deles e os manda encontrá-lo. Depois Douyin leva os novos estudantes a um templo de mestre de feras, e nos portões ele os avisa que se falharem num teste, perderem uma aula, ou mesmo chegarem atrasados, reprovarão completamente em sua disciplina. Então ele pergunta se alguém quer ser o líder da turma, e depois que o namorado de Yi Yang se voluntaria, todos seguem para o templo do mestre de feras para escolher uma arma. Dentro do templo há uma dimensão cheia de estrelas e ilhas flutuantes, onde o mestre Douyin os instrui a ficar em sua cor de talento correspondente e seguir os portais. Quando Ling chega à sua ilha, ele fica irritado porque sua ilha é apenas uma pequena casa, mas quando ele abre a porta, vê alguns espíritos azuis perdendo num jogo de dados para alguns rosas. Com a ajuda dele, os espíritos azuis vencem o jogo. E depois que ele se apresenta a eles, o líder dos espíritos fica surpreso ao descobrir que Ling é incolor. E então ele diz a Ling que a última pessoa incolor que visitou a ilha foi Tang, o fundador da Academia Tian, o que surpreende totalmente Ling. Então os espíritos desafiam Ling para um jogo de dados com a condição de que, se ele vencer, receberá uma arma de besta. Em outros lugares, em seus diferentes palácios, os colegas de Ling conseguem boas armas de besta, como Hu recebendo um chicote, Yang uma espada, Yi uma flauta espiritual, Lan uma garra e Feng algumas adagas voadoras. Enquanto isso, na ilha incolor, Ling usa sua experiência de ter crescido num bar para vencer os espíritos 50 vezes seguidas no jogo, e enquanto ele começa a se gabar, os espíritos decidem dar-lhe um último teste. Um deles cria alguns orbes e diz para ele escolher um, mas como todos parecem iguais, Ling pede uma pista, mas eles recusam e dizem que ele deve descobrir sozinho, acrescentando que custará 1000 moedas TN por uma tentativa. Ling o surpreende quando tira uma moeda espiritual, fazendo-o se perguntar como ele a conseguiu. Ele decide fazer sua escolha com base nas reações deles às suas escolhas, notando que quando ele pega o maior orbe, eles ficam calmos, mas surtam se ele pega o menor.
Ling escolhe o menor, que acaba sendo uma tábua de madeira comum. E quando Feng e seus colegas descobrem sobre sua nova arma, eles quase morrem de rir, enquanto Ling fica entristecido com o resultado. O mestre Doyan então os dispensa para seus novos quartos após o término do exercício. Naquela noite, ele se pergunta o que teria acontecido se tivesse escolhido outro, percebendo que os espíritos o haviam enganado com suas reações, mas de repente, seus alojamentos são atacados quando alguns estudantes veteranos invadem seu quarto, exigindo que Ling lhes dê a nova arma de besta que ele conseguiu da ilha Incolor. Pelos alojamentos naquela noite, todos os novos estudantes são atacados por seus veteranos por suas armas de besta. Yang é atacado por Bao e Fu Mei, que exigem sua nova espada. Enquanto em outros lugares, Hu e Lan também são atacados. Mas eles cremam seus veteranos e os chutam para fora de suas portas. Enquanto isso, no quarto de Ling, os veteranos veem sua arma de besta patética e a devolvem a ele, dizendo que pode ser mais útil como tábua de cortar. Na manhã seguinte, Ling se encontra com Feng, que lhe diz que o ataque foi realizado por um grupo de estudantes veteranos com talentos de cor pura, chamado Clube da Cor Pura. Ele então admite que para salvar sua arma de besta, ele cedeu e lhes deu algum dinheiro. Mais tarde na aula, o mestre Duyin diz a todos para tirarem suas armas para que ele possa mostrar como usá-las. Mas os estudantes então lhe dizem que foram roubados pelo Clube da Cor Pura, que levou todas as suas armas, com exceção de Fang, Lan, Huo e Ling. O mestre Duyin fica desapontado com os estudantes por serem covardes e lhes diz para ficarem mais fortes. Alguns dias depois, a senhora Fang recebe uma carta e a lê para a mãe de Ling, detalhando suas aventuras na Academia Tian, como eles não podem comer carne, apenas espinhas de peixe, como ele fica em um quarto com o telhado vazando, como ele ainda não pode usar suas armas, e como seus colegas de classe são extremamente fortes. Um dia, durante a prática de armas, mestre Doyin para todos e pede que se preparem para uma luta antes de apresentar seu parceiro de sparring, um mestre de feras de cor pura chamado Huan e seu parceiro Zhang, que vieram ver os novatos e dar algumas dicas. Doyin então desafia Yang a enfrentar o mestre das feras. Ao se aproximarem, Yang de repente avança e se teletransporta para atacar Huan com sua espada, mas Huan facilmente desvia e o derrota com uma técnica chamada As Mil Mãos. Após a partida, Huan diz ao mestre Doyin que quer escolher seus oponentes, e Doyin só concorda com a condição de que ele pegue leve com eles. Huan então escolhe Hu e Lan para atacá-lo 2 contra 1, porque eles atacaram seus irmãos por Color quando vieram pegar suas armas bestiais mais cedo, e ele quer vingança. Lan concorda e avança para atacá-lo, mas Huan usa sua técnica de mão, que Lan surpreendentemente replica. Então ele salta para atacar novamente enquanto Hu usa sua magia de vinhas para atacá-lo. Ele desvia dos ataques e tenta puxá-la para perto dele para enfrentar algumas mãos, mas ela bloqueia, levando Lan a feri-lo. Vendo isso, todos ficam chocados, mas Feng e Ling gritam como animadoras de torcida, o que faz com que Huan os escolha em seguida para tornar a partida em 4 contra 1. Em outro lugar, a vice-diretora, a senhorita Wen, reclama com o diretor sobre o clube Pure Color e seus roubos, mas ele ignora suas reclamações e em vez disso pergunta sobre o desempenho de Ling na Academia Tian. De volta à quadra de treinamentos, Ling está sendo derrotado por Huan e se pergunta por que seu artefato não está funcionando, então o dragão o aconselha a tentar usar sua segunda arma bestial. Neste ponto, os 4 começam a bolar um plano para derrotar Huan. Lan suspeita que a capa de Huan é uma arma e instrui a todos a atacá-lo de todos os lados para arrancá-la, mas Hu diz a Ling para se esconder como um rato, o que o irrita. De repente, eles atacam Huan de ambos os lados, mas ele levanta as mãos e bloqueia seus ataques. Nesse momento, Feng ataca pela frente, mas Huan o contra-ataca, mostrando a todos que suas mãos são para ninguém escapar. Enquanto isso, Ling ataca por trás, mas também é revidado. Felizmente, ele desperta seu poder de inseto e evita todos os golpes de Huan. Depois tira a capa de Huan com sua segunda arma de besta. Quando a capa cai, Huan fica furioso, e quando está prestes a transformar Ling em estrada, Doyin o chama de volta e põe fim à luta. Depois, Doyin diz a Ling para devolver o manto da sua segunda arma bestial, chamada Selo de Vácuo, que suga tudo. Huan o recupera, mas promete transformá-los todos em queijo ralado em breve. Após o duelo, Huan é repreendido por seu mestre, um homem chamado Bei, que está desapontado porque Huan perdeu para um palhaço como Ling. Bei pergunta a ele se ele tem a Pedra do Meteoro de uma missão anterior, e enquanto Huan inicialmente concorda, ele começa a entrar em pânico quando não a encontra onde a guardou em seu manto. Percebendo que ela sumiu, ele começa a implorar ao mestre para não deletá-lo, implorando que ele definitivamente pode recuperá-la. No dia seguinte, a senhorita Mu ensina a turma de Ling sobre ervas, e depois pede a todos que formem duplas para coletar ervas, dando a eles exatamente 2 horas para completar a tarefa. Ling, não querendo ficar em par com Huo, tenta ir até Feng, mas outro aluno enorme puxa Feng como seu parceiro. Depois de não encontrar ninguém para se juntar, Huo diz a ele para parar de ser covarde e segui-la para a floresta. Quando chegam, Ling se gaba como um mestre herbalista, dizendo a Huo que comia as ervas desta floresta desde que nasceu. Mas Huo o acha um incômodo e irritada diz para ele calar a boca e ir embora.
Ling então concorda em se separar e procurar ervas sozinho, enquanto Hu diz para ele não estragar uma tarefa tão simples. Mais tarde, enquanto Hu procura pelas ervas, ela fica tonta por exaustão de magia espiritual e cai de uma árvore alta, batendo no chão e ferindo o braço. Felizmente para ela, Ling ouve sua queda e desce rapidamente para ajudar, fazendo-a corar quando ele segura sua mão. Ele mastiga algumas ervas e as cospe em seu braço para estancar o sangramento, mas quando começa a tirar o cinto, Hu o chuta, pensando que ele estava prestes a mostrar o pequeno Ling Jr. Ele explica com raiva que só queria amarrar o ferimento dela, mas ela o ignora e vai embora, enquanto Lan os observa como um falcão do topo de uma árvore. Naquela tarde, a Srta. Mo começa a dar notas aos alunos pelas ervas que trouxeram, e quando está prestes a dar uma nota a Hu pelas ervas patéticas que encontrou, Ling entra correndo carregando um grande saco de ervas. Quando a Srta. Mo vê o conteúdo, ela imediatamente dá um A mais para ele, enquanto Hu observa Ling em silêncio e cora como uma maçã. Depois da aula, Feng está andando por uma estrada quando a besta mágica de Ling pula na sua cabeça. Ele olha ao redor à procura de Ling e o encontra na frente de uma enorme multidão, onde ele está atualmente levando alguns socos na cara de Huan. Huan continua pedindo a Ling para devolver o item que ele tirou de seu manto e diz a Ling que só pegou leve com ele da última vez por causa do mestre Do Yin. Ling desafia-o novamente com raiva, para provar que sua primeira luta não foi por acaso, o que Huan acha engraçado, mas ele concorda com a revanche. Ao mesmo tempo, Ling vê Feng e sinaliza para ele chamar ajuda. Enquanto Feng está fora, Huan concorda em lutar com Ling na condição de que Ling deixará a Academia Tian se perder, mas ele ficará com o quarto de Huan se vencer. Zhang tenta desencorajar o acordo, mas Huan diz a ele que vai amassar Ling como massa de pão. Nesse momento, Feng retorna com a Srta. Mo, e Ling diz a ela que a quer como testemunha do duelo. Ela concorda e permite que eles lutem com força total, embora proíba que se firam gravemente. Logo depois, o duelo começa, mas Ling imediatamente começa a correr como um covarde, o que deixa a Srta. Mo profundamente envergonhada. Isso irrita Huan, que o persegue e ataca com uma série de socos, mas Ling consegue desviar de todos enquanto pensa em como derrotar Huan com seu poder. O dragão roxo lembra-lhe que ele não pode controlar o poder do rei dos insetos, e diz a Ling para dar-lhe algum tempo para pensar sobre isso. Enquanto isso, um ataque lança Ling para longe, e Huan continua a perseguição. Nesse momento, o dragão pergunta a ele quando usou o poder acidentalmente pela primeira vez, e Ling percebe que o poder só apareceu em situações de perigo. O dragão o aconselha a parar de fugir e enfrentar Huan, o que significa se colocar em verdadeiro perigo. Embora inicialmente feche os olhos de medo, Ling os abre e enfrenta Huan após ser repreendido pelo dragão. De repente, seus poderes se ativam, e ele começa a desviar de todos os ataques de Huan, finalmente parando completamente os braços de Huan. Isso choca todos que assistem, e até Ling fica surpreso por ele ter conseguido fazer isso, enquanto Huan está abalado pela previsão precisa de Ling de seus socos. Nesse momento, as mãos de Ling começam a brilhar com uma aura roxa enquanto ele as olha surpreso, enquanto Huan pensa em como vai esmagar Ling como um pedaço de papel. Quando Ling comemora por finalmente ter desbloqueado seus poderes, Huan de repente ataca, mas Ling desvia de todos os socos como um pai ausente foge das responsabilidades. Isso irrita Huan e faz com que ele aumente sua velocidade de ataque, então ele começa a dar socos como gotas de chuva, fazendo todos se preocuparem que ele possa realmente derrubar Ling. Mas quando a poeira dos ataques se dissipa, Ling é visto seguro em uma barreira dourada usada nele pelo dragão. Huan fica surpreso que Ling escapou, mas então ele ouve Ling atribuindo sua sorte às suas roupas. Huan, percebendo que as roupas de Ling são uma relíquia especial, bate no chão para levantar poeira e usa a distração para tirar o casaco de Ling. Ling diz para ele não ser estranho, mas de repente o casaco ataca Huan e o nocauteia antes de se transformar de volta em um orbe de dragão. O dragão na orbe zomba de Huan, dizendo que apenas Ling pode segurá-lo, enquanto Ling aponta que Huan está agora inconsciente e como resultado, senhorita. Mo declara Ling o vencedor e afirma que Huan deve honrar seu acordo e dar a Ling seu dormitório. Mais tarde naquele dia, Ling está em seu novo quarto no dormitório e fica impressionado com o quão luxuoso ele parece, levando-o a convidar seus colegas de classe para morar com ele. Yang, não querendo perder sua amiga Yi para Ling, recusa a oferta e arrasta sua garota embora. Naquele momento, Feng diz a ele que o dormitório só tem 2 quartos e sugere que Ling deveria ficar no quarto principal com ele. Mas Hu agarra a mão de Ling e diz a ele que eles deveriam compartilhar um quarto. Todos ficam chocados e Feng fica bravo, tentando protestar que deveria ser ele a compartilhar o quarto com Ling. Mas quando Hu o ameaça com suas vinhas, ele rapidamente muda de ideia. No quarto principal, Ling tem medo de ser violado e explica que gosta de grandes melões e bolos saltitantes, não de salsichas e palitos de cenoura. Hu o ignora e invoca algumas vinhas para dividir o quarto, usando um divisor de ambientes para fechá-lo, e avisa que ele será envenenado se tentar esgueirar-se para o lado dela. Ling começa a se arrepender de dividir o quarto com Hu e gostaria de ter Feng, que por outro lado está ocupado sendo um incômodo para Lan.
Em outro lugar, Bai está furiosamente chicoteando Huan por perder o dormitório para Ling e trazer vergonha ao clube de Corpura quando um mensageiro lhe diz que Yang da classe Júnior quer se encontrar com ele. No escritório do vice-diretor, Mestre Douyin reclama para a senhorita Wen que as ações do clube de Corpura estão saindo de controle, dizendo a ela que Huan lutou propositalmente com Ling novamente apenas para se vingar de sua humilhação. Wen diz a ele que não há nada que ela possa fazer porque os membros do clube têm pais influentes na academia, mas ela o incentiva a cuidar de Ling. Mais tarde naquela noite, Ling está triste porque sua prancha de madeira para domar feras foi destruída, mas enquanto mexe com sua segunda arma, uma gema cai dela. Ele se lembra de que Huan provavelmente estava batendo nele por causa desta gema, e então ele acidentalmente quebra a tábua de madeira, apenas para encontrar outra gema semelhante dentro. As gemas se combinam com uma luz brilhante e formam uma esfera, o que surpreende completamente Ling. Ele rapidamente finge estar dormindo quando ouve os passos de Huo, e quando ela pula pela janela para fugir sorrateiramente para a floresta, ele decide segui-la. Ele a perde de vista depois de algum tempo, sem saber que ela na verdade está observando-o de longe. De repente, Huo sente que Lan a seguiu e tenta despistá-lo enquanto corre para encontrar Crowblood. Inesperadamente, ela cai após usar muita energia espiritual na capa, mas consegue liberar uma borboleta mágica no céu. Lan, que não consegue mais sentir a energia de seu espírito, pensa que Huo morreu e decide voltar para o dormitório, enquanto Crowblood vê o sinal da borboleta se chocando contra a barreira e comenta que Huo se tornou inútil para ele. Em algum lugar na floresta, Huo está exausto e decide remover a capa para recuperar um pouco de energia espiritual. Mas quando ele começa a invocar vagalumes, Ling, que está por perto e ainda irritado por Huo tê-lo evitado, vê os vagalumes brilhando de longe e se dirige na direção deles ao lembrar que já os viu antes. De trás de uma árvore, ele vê Huo cultivando aura espiritual e se pergunta sobre ela após lembrar que a viu no dormitório. Mas quando Ling se aproxima, ele distrai seu cultivo espiritual e a faz desmaiar. Ling corre em sua direção e tenta acordá-la, mas não vendo ninguém por perto, decide levá-la para casa. Mais tarde no dormitório dele, Huo está deitado na cama, deixando Ling preocupado sobre o que fazer na situação, até que do nada, a marca na cabeça dela começa a brilhar. Quando Ling coloca a mão nela, ele vê uma visão estranha de chamas e destruição, e enquanto caminha na visão, ele avista um Huo mais jovem. Enquanto isso, Huo também está tendo a mesma visão, onde ela encontra uma versão mais jovem de Ling. Nesse momento, ela acorda e vê Ling acima dela em uma posição suspeita. Então ela, irritada, dá-lhe uma joelhada no estúdio da família e o amarra depois de bater nele. Ling tenta explicar que ele a resgatou e só tocou na testa dela porque estava brilhando, mas quando ela ouve isso, pergunta o que ele viu e coloca uma semente na boca dele antes de avisá-lo para nunca mais mencionar isso. Ling promete a ela que levará seu segredo para o túmulo e revela que ele é órfão como ela, explicando que sua mãe atual o adotou quando ele era jovem. Ele diz a ela que quer se tornar um rei das feras para proteger pessoas como ela, o que a faz corar. No entanto, nesse momento, Feng acorda e pergunta a Ling com quem ele está falando, permitindo que Huo use a distração para desaparecer e deixar um colar para trás. Na manhã seguinte, a senhorita Wen diz ao diretor que o espião deles está aqui, e o espião é revelado como sendo Lan, que diz ao diretor que identificou o traidor entre eles. O diretor o agradece e diz para ele aguardar novas ordens. No dormitório, Ling espera do lado de fora do quarto de Yi, e quando o vê e pergunta se ele estava esperando por ela, a confirmação dele a faz corar como um tomate. Quando ele tira o colar, o coração dela dá uma volta de 360 graus, porque ela pensa que ele está prestes a confessar seus sentimentos. Ling destrói sua alma quando ele começa a perguntar se ela viu uma linda garota, um corpo com olhos azuis. Enquanto descreve os seios dela e tenta lembrar o nome, algo como Quan, ele de repente tem um ataque cardíaco, pois a semente o lembra do aviso de Huo. Felizmente, Yi consegue curá-lo, mas ela fica desapontada por não ser a vilã que ele procurava. Então, ela se levanta triste e corre para a aula, enquanto Huo ouve a conversa inteira. Mais tarde naquele dia, Yi pergunta ao namorado se ele já ouviu o nome Huan, e ele explica que eles foram uma das famílias mais poderosas, exterminadas no fim do conflito Tian e Mou. Ele pergunta por que ela quer saber, mas ela não responde e foge. Ling chega logo depois, e Yang lhe dá um mapa, dizendo que a aula dele será naquele local. Quando Ling chega ao local marcado no mapa, não encontra ninguém, e bem nesse momento, um membro do clube da Corpura o ataca. Ling desvia e tenta ativar seus poderes, mas falha. E enquanto os membros do clube o cercam e exigem as joias, ignoram sua explicação de que elas se fundiram e o enchem de socos. Ling então usa seu escudo de dragão para afastá-los, mas depois desmaia por causa da semente em seu corpo. Enquanto ele está no chão, um homem mascarado se aproxima e lhe diz que dois poderes conflitantes em seu corpo logo o apagarão. Na Academia Tian, Feng descobre que Yang deu o mapa errado a Ling e está prestes a espancá-lo.
Mas então Yi o acalma e sugere que relatem o incidente ao tutor, enquanto os outros o procuram. Feng concorda, e o resto da turma se divide para encontrar Ling. Hu, preocupada, corre para a floresta e usa sua magia para criar borboletas, enviando-as para procurá-lo. Em outro lugar na floresta, o homem mascarado diz a Ling que a carga em seu corpo é demais e o avisa que usar seus poderes diariamente aumentará sua atenção. O homem então pergunta se ele tem as duas joias, mas Ling não confia e pergunta se ele é do grupo da cor pura. O homem garante que não é e agarra o pescoço de Ling, forçando-o a revelar que as joias estão com ele, mas se fundiram em outra coisa. O homem então revela que as pedras são uma chave para um artefato chamado Bai Long, um dos tesouros que o lendário Tang usou para criar a Academia Tian, capaz de remover o selo do corpo de Ling. O homem mascarado então parte, mas dá a Ling um orbe verde para comer, avisando que grupos da cor pura estão próximos. Assim que ele o come, o grupo da cor pura aparece e ataca Ling. Enquanto isso, Hu sente a energia espiritual de Ling e se vira. De volta à floresta, Ling derrotou os membros do clube e vê a borboleta colorida que ela havia enviado antes. Em outro lugar, Lan ataca o homem mascarado e descobre que é, na verdade, um fantoche controlado remotamente por alguém próximo que pretende enganar Ling. Após encontrar Ling, Feng e Hu o escoltam. E embora Feng esteja curioso e pergunte a Ling por que o grupo da cor tem se focado nele ultimamente, Ling se lembra dos avisos do homem mascarado e mente, dizendo que Huan está apenas bravo porque Ling tomou sua casa. Do nada, uma enorme rocha aparece de repente acima deles, mas Hu leva Ling para um lugar seguro. E bem nesse momento, um homem se aproxima e se apresenta como Bei, o líder do grupo da cor pura. Hu, sentindo o perigo, tenta atacá-lo pelo flanco, mas ele teletransporta a rocha e a empurra para trás. Por sorte, ela bloqueia o ataque, mas ele invoca mais rochas e a prende dentro delas. Enquanto ele está prestes a acabar com ela, Feng para seus ataques com suas adagas voadoras. Quando Feng as joga novamente, Bei assume o controle das adagas e as envia de volta para ele, causando uma explosão. Então ele diz a Ling que, se entregar a joia, permitirá que ele morra com todas as partes do corpo intactas. Ling, nesse momento, ativa seu poder e tenta atacá-lo, mas Bei bloqueia e arremessa Ling para longe. Enquanto isso, Hu tenta usar suas vinhas mágicas para escapar da armadilha. Bei joga Ling de um penhasco, embora ele consiga ativar seu escudo de dragão. Ling cai em direção ao chão, mas Bei o puxa para cima e tenta estrangulá-lo no ar. Neste momento, Hu o ataca com suas vinhas, que Bei bloqueia com uma rocha, mas ela ataca novamente para ganhar tempo enquanto Feng tenta resgatá-lo. Hu consegue agarrar os pés de Bei por trás e o arremessa da montanha, e ao mesmo tempo, resgata Ling com suas vinhas. Ling agradece por salvá-lo, mas Bei flutua segurando uma rocha, e de repente, enquanto tentam correr, eles se veem incapazes de se mover devido aos poderes de Fu Mei. Nesse momento, ela e Bai aparecem, e ela usa os olhos para procurar a joia em Ling. Encontra a chave e a entrega a Bei, que fica radiante e começa a se gabar de como obterá o poder secreto e lidará com os diretores da Academia Tian que sempre o desprezaram. Então ele levanta algumas rochas e diz a Ling, Feng e Hu, para se prepararem para a morte. Enquanto Bei se prepara para esmagá-los, Ling se pergunta por que não notou que Bei e Fu Mei também estavam no grupo da cor pura. Bei então lhes diz que eles sabem muitos segredos antes de enviar as rochas para eliminá-los. Mas depois que as rochas colidem e a poeira baixa, ele descobre que as rochas pararam no meio do caminho, e seu corpo agora está sob o controle de Fu Mei. Bei fica bravo com a traição e promete acabar com eles também. Mas Fu Mei lhe diz que precisam de Ling vivo e tem que protegê-lo. Bei, ainda sob seu feitiço, consegue enviar uma enorme rocha contra eles, mas Fu Mei cria um escudo e a destrói. Então ele envia mais rochas contra ela, mas Fu Mei foca sua magia nele e restringe completamente seus movimentos, momento em que a magia sobre Ling, Feng e Hu é quebrada, e eles usam essa oportunidade para fugir. Bei fica furioso por terem escapado, avisando que Ling os denunciaria à academia e exporia seus planos. Mas Fu Mei lhe diz que a escola já tem planos para destruir o grupo da cor pura e pede que ele se junte à equipe dela para que possam realizar seu desejo de comandar a Academia Tian. Alguns dias depois, na academia, o mestre Duin se dirige a uma multidão e lê uma lista dos crimes que o grupo da cor pura havia cometido, expondo Bei por intimidar alunos e roubar suas armas fera. Como punição, ele anuncia que o grupo está agora dissolvido e cada membro será preso. Mais tarde naquele dia, o mestre Douyin leva a chave ao diretor e lhe diz que a confiscou do grupo da cor pura. Mais tarde naquela noite, enquanto Link vai para seu quarto, ele vê Hu e a agradece pela ajuda, ao que ela responde friamente, mas cora no momento em que sai de vista. Em seu quarto, Link se lembra de ter encontrado o homem, mascarado mais cedo naquele dia, que lhe deu a chave, o que o surpreendeu porque ele sabia que a chave deveria ser recuperada pela escola. Quando ele tenta descobrir a identidade do homem, este simplesmente desaparece como névoa.
Em outro lugar na floresta, Ru é subitamente abordada por Crowblood, que pergunta se Ling está ileso. Ela confirma que ele está bem, mas Crowblood não está impressionado com seu desempenho porque Ling tem estado em muito perigo ultimamente. Ru fica surpresa que ele saiba disso, mas ele a lembra que a vida de Ling é mais importante que a dela, e que ela faria bem em se lembrar disso. Alguns meses depois, o mestre do Yin anuncia que as aulas do semestre terminaram e que todos logo terão que fazer exames, mas antes ele lhes diz para demonstrarem tudo o que aprenderam para que ele possa dar feedback sobre seu desempenho. Mais tarde, Do-Yan aconselha os alunos enquanto todos praticam com suas armas e energia espirituais, exceto Ling, que tenta invocar sua energia espiritual, mas não consegue controlá-la. Ele tenta novamente e cria com sucesso uma enorme aura espiritual, mas o estresse em seu corpo o faz desmaiar. E tenta ir ajudar, mas seu namorado diz para ela deixar Ling em paz. Eventualmente, Ling tenta continuar, mas o mestre Do-Yan lhe diz para fazer uma pausa e descansar. Momentos depois, ele se junta a eles novamente, momento em que o mestre Do-Yan os aborda mais uma vez, dizendo que está impressionado com o desempenho geral deles e que todos têm uma chance de passar nos exames. Eles partem, exceto Ling, que está triste. Vendo isso, o mestre Dao-Yin lhe diz para não forçar seu corpo e sugere que ele pode fazer os exames no próximo ano. O dragão roxo também concorda com a sugestão do mestre Dao-Yin e aconselha Ling a descansar seu corpo e não se esgotar. Naquela noite, Ling não consegue dormir e repassa os eventos dos últimos meses em sua cabeça, pensando em tudo, desde a primeira vez que seus poderes começaram a agir na floresta até o momento em que o Homem Mascarado o aconselhou a pegar o artefato Bai Long para parar os poderes conflitantes em seu corpo. Enquanto segura a chave do artefato, ele se preocupa que nunca será tão forte quanto Tang, e considera usar a chave para obter o Bai Long e se curar, fazendo-o calçar os sapatos e sair do dormitório naquele exato momento. Em uma passagem de montanha, Link se cansa depois de caminhar por tanto tempo, mas, inesperadamente, o Homem Mascarado aparece e o leva para um lugar deserto. Enquanto caminham, Link pergunta para onde vão, e o Homem Mascarado então lhe pede a chave para destrancar alguns selos mágicos no chão e um enorme selo no céu. Dentro dos selos, um templo aparece do nada, o que surpreende completamente Ling. Ele está prestes a entrar correndo, mas o Homem Mascarado o impede porque alguns monstros que protegem o templo saem para bloquear seu caminho. O Homem Mascarado diz a Ling que eles são os protetores do templo, antes de invocar uma arma brilhante e jogá-la no ar, fazendo chover flechas que aprisionam os guardiões. Alguns tentam detê-lo enquanto ele corre, mas o homem os prende também. Dentro do templo, Ling vê o Bai Long em um altar e se lembra que era um dos 3 itens usados para criar a barreira ao redor da Academia Tian. Ling pensa em apenas pegar o item emprestado para se curar, mas assim que ele está prestes a tocá-lo, ele começa a brilhar e o selo acima do templo desaparece, fazendo com que uma das barreiras ao redor da Academia enfraqueça. Em algum lugar na floresta, Crowblood acorda e sente que a barreira ao redor da Academia Tian enfraqueceu. Enquanto isso, Ling começa a transbordar de poder e atira lasers dos olhos como o Superman. E surpreso com isso, ele testa seus poderes e dispara um grande Kamehameha. Logo depois ele começa a procurar o Bai Long para devolvê-lo, mas não consegue encontrá-lo. Então ele sai para pedir ajuda ao Homem Mascarado para encontrar o artefato. Uma vez lá fora, ele descobre que o homem desapareceu e o sol está quase nascendo. Então Ling decide voltar para participar dos próximos exames, planejando devolvê-lo depois de terminá-los. Na academia, enquanto os alunos se exercitam e se preparam para fazer seus exames de qualificação no salão de treinamento, Ru se aproxima de Feng e pergunta se ele viu Ling, mas ela o deixa quando ele diz que não. Nesse momento, os examinadores e juízes começam a entrar no salão para os exames, enquanto em outro lugar, Ling corre em direção à academia, animado por estar melhor e com seus poderes de volta. No salão de exames, a vice-diretora Wen se dirige aos alunos e lhes diz que o exame é um duelo contra outros estudantes, e enquanto ela fala, Ru procura por Ling. A senhorita Wen informa a todos que os exames começaram e projeta uma lista de lutadores no ar. Os duelos começam com Feng contra outro aluno que joga pedras nele, mas usando a distração, o oponente avança para atacar até que as adagas voadoras de Feng o ferem, terminando a luta com Feng como o vencedor. Depois de alguns duelos, chega a vez de Ru, mas ela apenas derrota seu oponente com um golpe e vai embora. Nesse momento, Ling chega à academia e Feng vai ao seu encontro, pensando que ele apenas assistiria. Mas Ling sorri e lhe diz que, na verdade, veio para lutar. Então Ling vai ao palco para sua vez contra um oponente usando 3 espadas gigantes. O homem usa suas espadas para levantar poeira e avança para atacar sob a cobertura, mas Ling bloqueia seu ataque e atinge o homem com um Kamehameha, tirando-o do palco e surpreendendo os juízes e alunos que assistiam. Enquanto isso, Crowblood e seus lacaios conseguiram entrar na Academia Tian através da barreira enfraquecida.
No salão de exames, Link fica surpreso com sua própria energia espiritual, mas, sem aviso, ele desmaia como uma boneca Barbie, exatamente quando uma explosão massiva ocorre e os homens de Crow-Blood entram no salão. A senhorita Mo os reconhece como o clã Mo-Wu, e os invasores imediatamente começam a disparar raios espirituais contra os alunos, fazendo com que todos fujam em pânico. Vendo isso, o mestre do Yan avisa a todos telepaticamente para correrem para o portão sul e, ao mesmo tempo, os assassinos Mo começam a derrubar os alunos da Academia Tian, enquanto os professores tentam resgatar quem podem. Em outro lugar, Yang está fugindo com sua mamãe, Yi, mas ela percebe que estão indo na direção errada. Sem aviso, um assassino Mu aparece e Yi se prepara para lutar contra ele. Mas Yang lhe mostra um símbolo mágico que o assassino reconhece, fazendo-o deixá-los em paz. No salão principal, Feng corre para verificar Ling, que ainda está desacordado, mas Crow-Blood aparece e o afasta de Ling com um chute. Nesse momento, o diretor ataca Crow-Blood, afastando-o de Ling. E quando Crow-Blood vê o diretor, ele revela que este é, na verdade, o lendário Tang, que fundou a Academia Tian, o que surpreende absolutamente a todos. Crow-Blood diz a Tang que não o deixaria escapar como fez na guerra e jura eliminá-lo desta vez. Mas neste momento, Lan e alguns homens armados entram no salão. Tang lhes diz para lidarem com os assassinos Mao-Wu e deixarem Crow com ele. Tang então revela que o tempo todo ele esteve 2 passos à frente deles e todas as suas ações sempre estiveram sob seu controle, incluindo a identidade secreta de Hu e o plano deles de usar Ling para despertar o Rei Dragão. Crow-Blood ouve sua tagarelice e diz a Tang que ele é um velho ultrapassado que não pode derrotá-lo. Então ele avança para atacar Tang com suas longas unhas, mas Tang desvia do ataque como se fosse fácil e lhe dá um soco giratório no peito. Fazendo tudo isso de olhos fechados, Crow-Blood se recusa a ser desrespeitado e se concentra, transformando-se em um meio demônio para atacar Tang, o que causa uma enorme onda de choque e fere o rosto de Tang. Ele começa a desferir socos nele como um usuário de stand Jojo, mas Tang bloqueia todos os seus socos como se fosse uma terça-feira casual no escritório. Depois de socá-lo como o botão de pular anúncio do YouTube, Crow-Blood percebe que Tang se transformou em sua versão mais jovem, que diz a Crow-Blood que ele soca como uma garotinha. Isso irrita tanto Crow-Blood que ele se transforma completamente em um demônio, dizendo a Tang que agora eles deveriam lutar a sério. Enquanto isso, Hu, que estava assistindo a luta, encontra Ling ainda inconsciente e vai resgatá-lo. De volta ao salão, Tang espancou Crow-Blood como o fundo de uma garrafa de ketchup vazia e está ao lado de seu avatar mágico. Tang friamente lhe diz que o dobraria como dobrou o Rei Dragão anos atrás. Crow-Blood fica bravo e tenta atacar, mas Tang para o ataque e seu avatar esbofeteia Crow-Blood para longe como um pano de prato sujo, jogando-o na montanha perto de onde Hu estava escondida. Enquanto Tang está prestes a eliminá-lo como um arquivo de vídeo assistido demais, Crow-Blood agarra Hu, revelando que ela é uma Huan, assim como Tang, e ameaça estourar a cabeça dela como uma espinha, a menos que Tang entregue Ling e os deixe ir. No entanto, Hu usa suas vinhas e o prende, permitindo que o avatar de Tang o elimine da existência. Depois de lutar contra Blood Crow, Tang reverte para sua forma mais jovem e se aproxima de Hu, dizendo-lhe que revelaria qualquer informação que ela quisesse sobre o clã Huan, após o que ele vai verificar Ling. Do nada, um raio mágico o atinge por trás e o manda voando como um boneco de pano. Hu fica absolutamente chocada quando olha para trás e vê que o raio foi disparado pela vice-diretora Wen. Algum tempo depois, Hu tenta ajudar Tang a se sentar enquanto ele tosse sangue após levar o golpe de Wen pelas costas, e Tang então pergunta por que ela o traiu e a Academia Tian. Ela invocou alguns soldados Mao-Wu antes de revelar que o Rei Dragão que Tang selou era na verdade seu padrasto, o que atordoa completamente Tang ao ouvir isso. Nesse instante, a senhorita Mu e alguns soldados Tian aparecem cercando Wen e seus lacaios. Wen lhe diz que sabe que selar seu padrasto o afetou muito e mudou sua aparência para um velho, mas mesmo quando jovem, ela ainda foi capaz de reconhecê-lo. Wen acrescenta que fez de sua única missão encontrar onde seu padrasto foi selado, observando que Tang cometeu um erro enorme quando lhe mostrou Ling durante o teste na ponte Shengyuan. Tang fica chocado que ela tenha sido uma espiã por tanto tempo. Mas Wen ri e lhe diz que esconder sua identidade por essa duração é uma conquista especial. Ela também revela que o homem mascarado que ajudou Ling a obter o Bailong era apenas um fantoche que ela controlava com magia, dizendo a eles que o Bailong logo quebraria o selo no corpo de Ling e libertaria o Rei Dragão. Feng, depois de ouvir isso, segura o corpo de Ling e implora para que ele acorde. Em outro lugar, dentro da mente de Ling, Ling acorda quando ouve a voz de Feng e começa a correr procurando por ele. Nesse momento, ele vê um homem com chifre sentado atrás do selo e exige saber quem é. O homem o ataca e revela que é a voz que lhe concedeu poderes o tempo todo. Do nada, o dragão roxo aparece e dá as boas-vindas ao estranho, chamando-o de Rei Dragão.
Ling entra em pânico ao ouvir isso e tenta fugir, mas o Rei Dragão o captura e o envolve como um show mediano após a primeira temporada. No salão, Ling de repente se levanta e começa a transbordar de energia espiritual sombria. Então ele rompe e afasta todos com sua aura. Wen, ao ver isso, fica animada e diz a todos que é o sopro do Rei Dragão, fazendo com que todos recuem com medo. Mas Tang lhes diz para não entrarem em pânico porque o Rei Dragão ainda não tem controle total do corpo de Ling. Ling teletransporta-se instantaneamente e se aproxima de Wen antes de desmaiar em seus braços como uma atriz na tela. Tang então avisa Wen para se render, informando-a de que o corpo de Ling não tem poder e ela não tem para onde correr. Nesse momento, uma explosão ocorre e 4 bolas gigantes aparecem acima deles, mas Lan as destrói, fazendo-as explodir. A senhorita Mo vê Bao enquanto ele sai da fumaça e percebe que o grupo da cor pura está por trás dos ataques. Fumei então usa sua habilidade para parar o movimento de todos enquanto Bei aparece e zomba de Tang. Tang tenta avisá-lo para parar, mas Bei o ignora e coloca as mãos no chão, teletransportando todos os assassinos Mo-Wu e seguidores do Rei Dragão para longe e deixando um enorme tronco de árvore em seu lugar. Enquanto Tang e os tutores tentam entender o que aconteceu, o mestre Do Yin lhes diz que conseguiu ler a mente de Bei quando ele se teletransportou, revelando que eles estão indo com Ling para um lugar chamado Altar da Guerra. Tang então informa a todos que o selo está quase quebrado, e eles têm apenas 4 horas para encontrar Ling e selar o Rei Dragão novamente. Enquanto isso, Wen lidera os assassinos Mo-Wu e o grupo da cor pura por uma cidade abandonada. E quando chegam à entrada de um prédio, ela instrui Bao a levar Ling para dentro, até o altar, antes de ordenar que todos os outros guardem a entrada. Em outro lugar, Tang, os tutores e os alunos da Academia Tian estão indo em direção ao altar para resgatar Ling. No altar, o corpo de Ling continua emitindo uma aura escura, enquanto em sua mente, o Rei Dragão tenta consumir a consciência de Ling com seu sopro de dragão. Mas Ling luta e se recusa a ceder, dizendo ao Rei Dragão que vai atacá-lo, assim como Tang fez anos atrás. Em outro lugar, do outro lado da cidade, Yang ainda corre com a boneca Barbie Yi, mas ela se afasta e pergunta se ele sabia do ataque à academia. Ele confessa que sim, e admite que também é membro do grupo da cor pura, pois percebeu o quão fraco era durante os exames. Ele também diz que sabe que ela tem sentimentos por Ling, mas confessa que também tem sentimentos por ela, e quer ser o único a comer seus bolos e acariciar sua gatinha. Yi se sente culpada, mas o coloca na friend zone com o silêncio. E embora ele tente avisá-la que Ling é o receptáculo do Rei Dragão e o alvo principal do clã Mao-Wu, ela acaba indo sozinha para tentar salvá-lo. No altar, Ling está liberando fumaça preta dos olhos para a cidade como um motor de carro com defeito, enquanto Wen e o clã Mao-Wu protegem o lado de fora do edifício. De repente, eles veem Tang e as forças Tian se aproximando. Naquele momento, algumas bestas mágicas de Wen emergem dos edifícios ao redor, e tanto as forças Mao-Wu quanto as Tian começam a lutar, com cada lado tentando obter a vantagem. Logo, Bei arremessa uma enorme rocha em Tang, que a bloqueia formando uma mão gigante ao seu redor. E quando Wen ataca Tang com suas bestas mágicas, ele as derrete como manteiga quente. Enquanto isso, dentro da mente de Ling, seu corpo começa a desaparecer lentamente, como um personagem sem orçamento de animação sob os ataques do Rei Dragão, e sua vida começa a passar diante de seus olhos. No entanto, naquele momento, Hu consegue encontrar um caminho para o altar e invade a mente dele usando a joia em sua cabeça. Enquanto o Rei Dragão está satisfeito que a vontade de Ling quase desapareceu, uma luz brilhante surge de repente e Hu aparece do nada. O Rei Dragão reconhece pela energia dela que é membro da família Huan, enquanto Ling fica surpreso por ela estar em sua cabeça. Mas neste ponto, Hu revela que é ela quem tem usado o manto há um tempo, e Ling fica tão chocado que temporariamente esquece que está morrendo. O Rei Dragão agarra Ling pelo pescoço e começa a te atacar Huo. Mas Ling, vendo sua paixão sendo pressionada daquele jeito, de repente ganha poder e começa a regenerar suas partes perdidas enquanto suprime a aura do rei. No campo de batalha, todos percebem que a aura do Rei Dragão diminuiu, e por causa disso, Yi pode facilmente usar seu sino purificador de demônios nas bestas mágicas quando ela aparece para se livrar delas. Então ela vai até Tang e cura sua ferida, permitindo que ele dispare um poderoso feixe dos céus. Enquanto isso, dentro da mente de Ling, ele e Huo batalham contra o Rei Dragão. O rei bloqueia um feixe branco de Ling e está prestes a lançá-lo para longe como um foguete. Mas Huo interrompe o ataque segurando o braço dele com suas vinhas. Assim que ela o prende, Ling tenta atacá-lo, mas o rei os empurra para trás apenas com sua aura e bate o pé no chão, forçando Ling a puxar Huo para seu escudo de dragão para protegê-la do impacto. O espaço neste ponto se transforma em uma ilha flutuante, enquanto o rei revela que este é seu território, explicando que tudo aqui opera sob suas leis, a primeira sendo que ele tem poder ilimitado neste reino.
Ling então parte para o ataque enquanto desvia dos jatos de aura do rei, e com a ajuda de Huo, ele consegue acertar um golpe, mas o rei simplesmente o absorve e os lembra que quanto mais eles usam seu poder espiritual, mais forte ele se torna. Ele tenta atacar Ling com um jato de aura, mas Huo puxa Ling para fora com uma vinha e usa seu corpo para protegê-lo, o que choca Ling, pois o ataque a danifica gravemente. Huo começa a desaparecer como um pesadelo nos braços de Ling. E enquanto ele chora segurando-a, ela o agradece pelas aventuras que tiveram nos últimos meses e pelas vezes em que ele a ajudou. Ela diz para ele não perder a luta para o Rei Dragão antes de desaparecer da existência como uma lâmpada queimada, deixando o rei absorver seu poder restante. Ling chora como se estivesse em um drama mexicano e então, usando o poder da amizade, libera uma aura poderosa que choca o Rei Dragão. Enquanto isso, fora do altar, todos percebem que a aura do Rei Dragão diminuiu. Mas Tang lhes diz que o tempo para selá-lo acabou, e que eles devem chegar a Ling agora mesmo. Por outro lado, Ling, depois de carregar sua energia espiritual como o mais novo Super Saiyajin, corre até o rei e o cumprimenta com um soco no rosto. O rei responde disparando sua aura de dragão, mas Ling a bloqueia com uma mão e ataca o Rei Dragão, socando-o como um boneco de treino em um saguão. O rei usa as vinhas de Huo para afastá-lo, mas Ling começa a disparar múltiplos Kamahemes contra ele. Ele ataca muito pouco para danificar o Rei Dragão, que apenas aplaude a força de Ling enquanto lembra que usar poder aqui só torna o rei mais forte. Ling diz que vai lutar sem usar poder mágico, mas o rei apenas pensa que ele está sendo atrevido e envia um ataque que o empurra para trás. Enquanto Ling luta, ele se lembra de sua promessa a Huo de que não perderia e ataca o rei novamente para desferir socos 100% físicos. Mas o rei quebra a mão dele, mas Ling continua o ataque e realmente morde o rei. O rei furioso começa a sufocar Ling pela segunda vez, dizendo que embora Ling seja o mais forte que ele já enfrentou, suas promessas a Huo não significam absolutamente nada. De repente, ambos cospem sangue e o reino do Rei Dragão começa a se quebrar como vidro estilhaçado. Ling então usa o Toku no Jutsu para falar sobre sua querida Huo e como ela era órfã. Mas isso irrita o rei, que manda ele calar a boca justamente quando as rachaduras na dimensão se alargam e finalmente explodem. Lá fora, Tang percebe que a aura do Rei Dragão desapareceu completamente. E enquanto Wen se pergunta o que poderia ter acontecido, Tang lhe dá um tapa que a empurra contra uma parede. Eles a resgatam e se teleportam dali, fazendo com que os outros assassinos Mouwu fujam o mais rápido que suas pernas podem levá-los. Na manhã seguinte, Ling acorda em uma cama e vê Huo, que estava esperando por ele. Ela usa sua magia nele e o informa que Tang havia removido o artefato do dragão Bailong. Ling pediu para vê-la como uma garota, mas ela o ameaça de apagá-lo se ele revelar sua identidade, alegando que este novo selo é mais forte que o anterior. Ling fica preocupado até que ela revela que está apenas brincando com ele, então o parabeniza por passar no semestre e surpreendentemente o beija, dizendo que seu verdadeiro nome é Huo. Ling fica todo bobo porque acabou de ter seu primeiro beijo, e enquanto Huo sai do quarto, Fang e seus colegas entram para visitá-lo. Enquanto isso, Yi ouviu toda a conversa e encara Huo com raiva porque ela também gosta de Ling. Isso nos leva ao fim do vídeo, e se você quiser mais resumos de animes como estes, inscreva-se no canal, curta o vídeo, e se você chegou até o final, comente One Frame Man como prova.